Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam nesse momento com o coração preparado para ouvir a mensagem do Senhor. A mensagem desta noite foi preparada com muito carinho para você. Eu acredito ser uma revelação do Senhor para esse tempo nosso separado para essa consagração, esse ensino e essa aprendizagem dessa palavra. Então eu espero que você, junto comigo agora, nesses minutos, possa entender os conceitos da palavra de Deus. E nós vamos usar um texto como base para essa nossa reflexão desta noite, que se encontra lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 32. Mateus, capítulo 6, versículo 32. Mas eu quero que você leia junto comigo somente a parte B do versículo 32, que diz assim: Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Vamos orar? Pai, obrigado nessa noite pela Tua palavra. Senhor, ó Pai, ela por si só, Pai, tem os conceitos básicos e fundamentais para a nossa vida no momento em que vivemos e no momento tão atual como este. Ela fala conosco, ó Pai, de maneira tão profunda e de maneira, Senhor, ó Pai, tão significativa e importante. Obrigado pela revelação do Teu Espírito. Prepara o nosso coração agora, Senhor, para que a Tua palavra, como semente plantada, venha dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, eu quero comentar um pouquinho a respeito do contexto desse texto e tudo que está envolvido a partir, nesse capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo 34, que fala, esse fragmento desse texto que eu usei hoje, fala de um ensinamento de Jesus a respeito de preocupações. Eu sei que você já deve ter ouvido muitas mensagens falando sobre isso. Eu, inclusive, devo ter algumas mensagens gravadas com esse texto, ou melhor, com esse tema, falando a respeito de preocupações, de ansiedade. Mas essa palavra fala das nossas preocupações diárias, com o que nós vamos comer, beber ou vestir. Não sei se você já parou para pensar que desde o início do nosso dia, assim que despertamos, nós já somos submetidos a várias escolhas. Aquilo que vamos comer, que roupa que nós vamos vestir, o que nós vamos fazer. Então, nós já passamos a tomar várias decisões no nosso dia a dia. E o texto que nós lemos, e esse texto que nos ensina nessa noite, nos ensina que existem outros valores que são superiores a essas nossas preocupações. E nem sempre nós conseguimos enxergar, estando até às vezes tão envolvido com esse ciclo dessas decisões, que acaba nos roubando, de fato, o que nós deveríamos entender e olhar para fora desse ciclo que vivemos. Algumas coisas que acabam, às vezes, ocupando bastante o nosso tempo e o nosso dia. Aí o ensino da palavra de Deus continua mostrando, por comparação, que nós somos mais importantes do que as coisas. E eu lembro de uma frase do saudoso pastor Juarez que dizia o seguinte, que pessoas são mais importantes do que coisas. E nesse caso aqui, o texto continua fazendo uma comparação dos pássaros, das plantas, que são diariamente são cuidados pelo Senhor, e isso de forma natural, sem que haja uma intervenção direta de cada um deles. Uma parte bem impactante aqui, falada, no qual de vocês está mais preocupado, pode acrescentar, você que está ansioso, preocupado, qual de vocês pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? Está sendo relatado aqui no versículo 27 desse texto. Aí ele denomina aqueles que têm essas preocupações como gente de pequena fé. Essa expressão, pequena fé, que é citada nesse texto, e os termos gregos que se relacionam com ela, aparecem no livro de Mateus apenas 5 vezes. E apenas uma vez fora desse evangelho.
A expressão pequena fé refere-se a uma ocorrência específica e não a um fracasso contínuo e permanente. Em Mateus, essa expressão fala a respeito de um determinado incidente, aquilo que aconteceu por um momento. Diferente do incrédulo, né? Na verdade, o incrédulo é que tem sempre essa falta de fé. Ele não crê em momento nenhum. Mas por várias vezes, por não entender esse cuidado do Senhor, por não entender os lugares onde há perigo, quando nós não conseguimos, ou até mesmo os discípulos, quando não conseguiram entender e não conseguiram expulsar um demônio por falta mesmo de coerência com aquilo que nós somos chamados, né, e fomos chamados para crer e ter fé, nós vemos essas indagações do Senhor com relação a essa gente de pequena fé. Fé, quando nós falamos de fé, e algumas mensagens eu preguei especificamente falando de fé, mas fé reflete basicamente duas ideias. Primeira ideia, confiança, e segunda ideia, crença. Pequena fé aqui não é ausência absoluta de fé, mas é falta de confiança, falta de entender, né, de ser um seguidor de Jesus e diante de uma situação específica, como pode ser citada a situação que nós temos vivido, vai exigir de nós essa confiança no Senhor em todos os aspectos. Jesus quer que além de cremos nele, porque a fé que está dizendo aqui, a pequena fé, não é deixar de crer no Senhor, porque nós já aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós já temos Ele como nosso Senhor e Salvador, mas Ele está dizendo aqui, gente de pequena fé, porque não consegue confiar no Senhor nos momentos nos quais vocês estão passando. É isso que Ele está dizendo. Jesus quer que além de cremos nele, como nós cremos, que a nossa confiança também nele esteja presente. Aí chegamos num texto clássico que todos conhecem, que estampam as salas e os quadros evangélicos dentro das casas, que é o versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante que a recomendação de Jesus desde o início, lá no versículo 25, até chegarmos no versículo 33, ela é expressamente importante entendermos a questão da prioridade. E se mudarmos a prioridade ou invertermos a prioridade das coisas que nós fazemos, nós corremos um sério perigo. Vivemos nessa tensão contínua e diariamente enfrentamos daquilo que é urgente e daquilo que é importante. Mas nem tudo que é urgente é importante. Muitos seguem e chegam ao auge do sucesso profissional, e eu posso até dizer sucesso financeiro, ou até mesmo um sucesso ministerial, mas acabam arrebentando com a família no meio desse caminho. Muitos sacrificam no altar do urgente as coisas que são verdadeiramente importantes. Entendendo esse versículo 33, diz que nós precisamos buscar primeiro aquilo que é o principal, o importante. E o versículo diz que buscar em primeiro o quê? Primeiro é o reino de Deus, irmãos. Primeiro é buscar a Deus. Primeiro é buscar a Deus. Primeiro é buscar o nosso Senhor. É isso que tem que ser a nossa prioridade. E aí, encontrar tempo depois para o cônjuge, dedicar tempo para os filhos, prioridade nossa hoje, e Deus tem nos ensinado isso dentro das nossas casas, mantidos dentro de casa, você que está trabalhando em home office, você jovem, você adolescente, você criança, que está dentro de casa com o seu papai, com a sua mãe, Jesus está te ensinando neste momento que nós precisamos dar prioridade primeiro para aqueles que são da nossa casa. Vamos cuidar uns dos outros dentro de casa. E a prioridade inicial é buscar a Deus, buscar a Deus. E olha que nós precisamos entender que esse tempo tem sido um tempo para que façamos isso. Buscar a Deus e dar prioridade para aqueles que são da nossa casa. Aprendemos aqui que nenhum sucesso compensa o fracasso da família.
Pessoas são mais importantes do que coisas. Cito isso novamente. Pessoas são mais importantes do que coisas. E aí, o texto que nós lemos diz que o seu Pai Celestial, Ele já sabe do que vocês precisam. E nós ficamos correndo de um lado para o outro, que nem um leão enjaulado. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu ia no circo, e eu via aquele leão estressado dentro daquela jaula, andando de um lado para o outro. Pode ser que essa seja a sua situação hoje. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como vai ser o dia de amanhã, o que eu vou beber. Jesus está dizendo para você nessa noite assim, ó, Pai Celestial, já sabe do que você precisa. Mas você também tem que assumir uma responsabilidade de buscar aquilo que é o principal. Busque o reino de Deus. E aí, entendendo que nós precisamos buscar as primeiras coisas primeiro. Buscar as primeiras coisas primeiro. O compromisso total, irmãos, é com Deus. E a busca do seu reino por meio de Cristo é uma grande alternativa para nos ajudar hoje contra a ansiedade. Eu vou repetir. Nós devemos buscar as primeiras coisas primeiro, e o compromisso total com Deus e a busca do seu reino por meio de Cristo é a alternativa contra a ansiedade. Eu tenho tentado trabalhar isso nas mensagens da igreja já há um tempo, na maneira como eu tenho trabalhado com a igreja. Eu não tenho todas as respostas para te dar. Eu não tenho todas as respostas para os membros da igreja. Eu não tenho nem a pretensão de ter todas as respostas. E eu sei que eu nunca vou ter as respostas para todos vocês. O que as pessoas precisam entender, irmãos, é que os meios, as formas, os caminhos, as saídas serão aprendidas dia após dia por cada um de nós, de maneiras diferentes. Nem sempre as respostas que Deus me deu vão se encaixar na vida e na maneira como você está vivendo. Porque as respostas, elas são individuais, são específicas, elas são exclusivas para mim. Então, as respostas que você tem são suas, são para você. Os caminhos que Deus tem dado para você são para que você ande nesses caminhos. Não estou dizendo do caminho auge ao máximo que todo cristão tem que andar, que é o caminho que nos leva à salvação, que é Jesus. Eu estou dizendo que as respostas para as suas dúvidas, as respostas para os seus questionamentos, elas se encontram somente em Jesus. E aí o que nós podemos fazer junto? E aí juntos nós trocamos experiências, falamos das nossas experiências com o Senhor, e aí nós nos auxiliamos uns aos outros. Mas eu quero dizer para você nessa noite que as lutas que você está passando, elas são tuas. As minhas lutas, eu tenho que passar por elas. Mas Jesus está nos ensinando nessa noite que eu preciso dar prioridade às primeiras coisas primeiro. Olha que redundância. Prioridade nas primeiras coisas primeiro. E nem sempre isso está claro na nossa cabeça. Junto nós vamos trocar essas experiências, nós vamos ajudando você, Mas o que eu aprendi desde cedo é que assim, eu não posso ser dependente do meu líder, eu não posso ser dependente de uma denominação, eu não posso ser dependente da palavra de alguém, eu tenho que ser dependente do Senhor. E é isso que nós temos tentado trabalhar com você, Aqueles que às vezes ficam correndo atrás dos milagres, eles acabam se acomodando na vida, porque dizem assim, uma hora o meu milagre vai chegar. Uma hora o meu milagre vai chegar, e fica deitado em berço esplêndido esperando chegar o milagre. Quando na verdade, irmãos, nós precisamos nos movimentar e fazermos aquilo que a palavra tem nos recomendado, irmãos. O Pai Celestial sabe do que você precisa, mas você também precisa buscar, em primeiro lugar, as coisas que são mais importantes. A tua hora vai chegar, eu sei disso, mas você precisa estar ativo, trabalhando para que ela chegue. Você não pode estar acomodado onde você está. E muito mais do que dar a você as saídas ou as respostas que você tanto almeja, você precisa ter Jesus primeiro na tua vida. Porque
todas as outras coisas vão andar bem. Irmão, qual é a resposta para quem tem passado dificuldades tremendas na sua vida, que mesmo em meio às dificuldades, consegue olhar para você e dizer assim, ó, eu estou em lutas, em dificuldades tremendas, mas eu sei em quem eu tenho crido. Essa pessoa, ela tem a prioridade de buscar a Deus primeiro. E aí o descanso de saber que o nosso Pai Celestial já sabe de tudo que nós precisamos. Por isso, que ao buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Que a palavra do Senhor para você nessa noite não seja assim, gente de pequena fé, mas seja assim, filho meu, confia, espere, creia, mas se movimente, faça, busque, dê prioridade àquilo que é importante. Nem sempre o que é importante é aquilo que é urgente. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de buscar Ele primeiro, porque mesmo que as coisas não andem bem, Jesus continua lá, Jesus está lá, Jesus está dentro de nós e nós temos essa certeza. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha chego para você numa hora oportuna, num bom momento, no momento certo, e que ela não volte vazia, que você coloque ela em prática e você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, pela tua família, eu quero que o Senhor abençoe você nessa hora, você que tem nos ajudado, que tem ouvido as mensagens, e eu quero orar por você nessa hora. Então curva sua cabeça, feche seus olhos agora e nós vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu ensinamento, obrigado pelos conceitos que a tua palavra, Senhor, nos apresenta e nos traz, e somos felizes, ó Pai, por receber mais uma revelação do Senhor aqui. Que a tua palavra seja para nós todos os dias o nosso alimento. Abraça esse meu irmão agora aí na casa dele, Senhor. Que o teu Espírito Santo o envolva, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nesse momento agora, ó Pai, possa pegá-lo no colo, Senhor. E, ó Pai, e neste momento, ele entenda que ele não está sozinho nessa batalha, porque o Senhor está conosco, ó Pai. E se temos dado prioridade em buscar o Senhor não vai nos desamparar, porque o texto que nós lemos hoje diz o seguinte, que o Pai Celestial sabe já o que vocês precisam. Obrigado por isso, em nome de Jesus. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Irmão, se você foi abençoado com essa mensagem, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, faça com que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o nosso estado de São Paulo e Deus abençoe o nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém.